Eu quero pegar a deixa do Atlético. Ontem no FDP, o Domênico, FDP é programa de 8 às 9, Bob Faria, eu, Domênico Bering e Guilherme Mendes. O Domênico conversou... é uma fonte... Os maiores FDPs do Brasil, né? São os maiores, programa. Os 4. Os 5, que o Gilvan também está aqui no estúdio. O Domênico... Filhos da pauta, viu, gente? Só para... Não, mas às vezes nós somos FDP também. Também. O Domênico conversou com o Rodrigo Caetano. Então é uma fonte direta, inclusive liberado pelo Rodrigo Caetano para falar, né, o que falou. Vamos ver e ouvir, se você não teve a oportunidade de assistir o programa, olha só o que o Domênico disse. Conversei hoje com o Rodrigo Caetano, que está passando férias. Falou que está com o telefone ligado o tempo todo, mas tirou uma semana para descansar com sua esposa, foi sem os filhos para Portugal. Eu falei, Rodrigo, e aí, cara, o que você me fala a respeito disso? Hoje, Rodrigo, eu escutei que o Atlético teria coberto a proposta do Corinthians. Ele falou, Domênico, isso não existe, você pode falar, isso não existe, pode falar que conversou comigo. Eu realmente tenho uma proposta do Corinthians. Pelo que eu entendi da conversa, ele não deixou isso explícito. Até o final dessa semana, o Rodrigo Caetano define esse futuro dele, que está tão nas redes sociais aí, fica no Atlético, vai para o Corinthians. O que ele fez questão de repetir algumas vezes foi o seguinte: se eu ficar no Atlético, tenho tudo para ficar no Atlético, não vou fazer nenhum tipo de mudança no contrato que já está pré-estabelecido. Ou seja, não existe leilão. Para não ficar parecendo que estou fazendo leilão. Existe sim uma proposta do Corinthians, eu estou aqui conversando com a minha esposa, até... Isso ele não chegou a explicitar, mas foi o que eu entendi. Até o final da semana ele vai definir isso e aí a gente vai saber qual é o futuro do Rodrigo Caetano. Mas não será fazendo esse leilão. O Corinthians me ofereceu tanto, o Atlético paga mais tanto que eu fico. Não, ele não vai fazer isso. Se eu optar por ficar no Atlético, será com um contrato que ele já tem pré-estabelecido. Acredito que até sexta-feira o Rodrigo Caetano tem essa definição. O que eu percebi, e ele também não deixou isso claro, é que o Corinthians veio pesado. Então, aí eu pergunto a você, Corinthians vindo pesado, feeling do jornalista bom que tu é, Grice, sai ou fica? Eu acho que parece que vai sair, né? Mas é difícil falar, CJ, assim, até ouvindo o que o Domênico falou, porque de fato é uma grande mudança, né? Não é uma mudança que simples, não é uma escolha simples, né? Você tem um clube onde já há um elenco formado por você, onde há uma promessa de continuidade, onde já há um contrato estabelecido, onde você já está adaptado e o clube já está adaptado a você. E você tem um desafio de remontar um clube gigante como o Corinthians, né? De começar um trabalho quase que do zero. O Corinthians vai passar por muitas mudanças. Então são coisas muito diferentes. Baita desafio. Mas assim, quem é do meio do futebol, normalmente, é raro que essas definições se arrastem por muito tempo. Né? A gente vê, por exemplo, o caso do Alexandre Matos, que foi pro Vasco, foi tudo muito rápido. Né? Porque o Rodrigo Caetano já sabe há meses que ele vai receber essa oferta do Corinthians, né? Se a diretoria lá fosse eleita e tudo mais. Então você já vai pensando a respeito disso. O Rodrigo não foi surpreendido com essa oferta do Corinthians. Então essa demora me dá a impressão de que ele vai. Por quê? Por conta do que o Nicola trouxe, né? Esse anúncio não vai sair antes do dia 1º de janeiro. Então eu quero trazer um outro lado dessa moeda. Se você olhou esse lado dessa moeda, não custa nada eu virar e ver se você concorda, discorda e ver a opinião de vocês também. Toda essa procura, e aí eu não digo em questão de valores, ou seja, aumento salarial, aumento de contrato, mas toda essa procura do Corinthians, essa situação, serve para que o Rodrigo Caetano tenha mais autonomia dentro do clube. É sabido por diversas fontes de que ele esbarra em algumas escolhas, em algumas hierarquias, em algumas pessoas, nas escolhas, na bênção que ele tem que tomar ou tem que dar, a bênção para algumas pessoas superiores a ele. Mas esse interesse, eu acho que o Rodrigo Caetano ficando, ele ganha mais força e autonomia. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer que ganhe força. E essas pessoas recuem. E que use isso de alguma
de alguma maneira, né? Eu só acho, CJ, que assim, pela maturidade do Rodrigo Caetano e do Atlético, é bom para todos que se o Rodrigo Caetano de fato for pro Corinthians, que o Atlético abra mão da multa antes, né? Que não se justifica ele ficar aqui mais 15 dias trabalhando pro Atlético com a cabeça no Corinthians. Mas ele tá trabalhando no planejamento de 24, não, tá, Ele eu sei que tá. Só que se ele tá decidido a sair, ele tá com a cabeça aqui e lá ao mesmo tempo. Por isso que o Domênico falou no final dessa semana, ou seja, nós estamos falando de depois da manhã. Ele voltar de férias, né? Aí ele voltando, gente, internamente, eu já decidi que eu tô indo. Fico aqui com vocês até 31 de dezembro, mas já não trabalho. Não, fico com vocês contratual. Pode dar multa. Sim. Fico com vocês aqui, mas... Não precisa nem contratual, já vocês me assinou liberam? aditivo lá, vai liberar a beleza. multa. Falta 10 dias, não tem por que esse cara ficar trabalhando aqui com a cabeça lá, né? Acho que seria maduro de todas as partes. Acho que seria muito ruim pro Rodrigo, pro Atlético e pro Corinthians ficar nessa picuinha. arrastar isso até dia 1º de janeiro, para no dia 1º de janeiro o Rodrigo Caetano anunciar que vai sair do Atlético, né? Acho que são todos maduros o suficiente para entender que não é bom para ninguém isso. Mas enfim, acho que vai ser uma grande perda para o Atlético se acontecer, uma grande perda. Eu também, eu acho uma enorme perda, Gigante, doutor. velho, gigante. Caso ele saia, acho uma enorme perda. Mas de ontem para hoje, meu sentimento mudou, Tonton. O que mudou, eu acho que essa autonomia, esse respeito, essa força que ele pode ter no Atlético, ele pode ficar assim. Você acha que ele ganha força? Ganha. A queda de braço acaba? É porque é muito difícil, Tonton, um tipo de profissional desse gabarito e desse tamanho no mercado. Me fale 5. Aí você começa a pensar, se não tiver empregado, ou tá fora do Brasil, né? E aí você começa, não, mas eu acertei As com cifras ele, vão aumentando. Você já tem um profissional conhecido e reconhecido. com um trabalho consolidado. Super respeitado. É. Isso é informação que eu tenho, é que o elenco do Atlético adora o Rodrigo Caetano. Adora o Rodrigo Caetano. E esse bastidor também faz diferença no desempenho do time em campo, né, Sérgio? claro que sim, claro que sim. Você Afeta tem ali diretamente, o né, cara? Cara, aquele ali é de confiança, tá? Ele briga pela gente, ele também fala umas verdades, Sim. ele cobra e Sim, deixa a gente sim. cobrar. Então, o Rodrigo Caetano, que esbarra em algumas questões de autonomia dentro do clube, não é dado a ele. Eu acho que aí é uma opinião que ele merecia até mais força do que tem. Sim. Mas eu acho que com essa queda de braço Corinthians Atlético Ele vai ganha ganhar. força. Ele ganha. Ele ganha força. Ele ganha. E você acha que fica? Hoje, se eu fosse pra falar, eu acho que fica. Cravaria. Acho que sim. Aí é só feeling, tá? Informação não, mas é mais Cara, um... mas é interessante esse movimento da Isso imprensa, de né? noite pra hoje. Esse movimento nosso da imprensa de trazer essa informação, de colocar o cara no Corinthians, daqui a pouco o cara fala, não, tem que ir, porque tá tão falando tanto Mas que eu aqui, vou ter que ir, né, velho? os valores são sensacionais. É.